Essas canções, elas me fazem lembrar do meu início de fé, em que falar da volta de Jesus, falar da expectativa do retorno de Cristo, era uma das máximas da nossa experiência de fé. Eu quero te convidar a abrir comigo a palavra de Deus. Nós leremos a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 13 a 18. Iremos conversar um pouco hoje sobre a esperança que vem do alto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 13 a 18. Você que está em casa também, abre a sua Bíblia, acompanhe a leitura. Queria incentivar os irmãos, a estarem sempre trazendo a Bíblia, ou mesmo o smartphone, mantenha a Bíblia instalada. É muito importante termos esse contato direto com as Escrituras, mais do que alguém te falando, confira aí na sua Bíblia. Bom, diz assim a palavra de Deus. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que já dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, e somos gratos pelo privilégio da liberdade que temos em Ti, de podermos não somente acessá-la, mas compartilhá-la com os nossos irmãos, em um lugar solene, num culto como este. Obrigado, porque a certeza que temos é que ela não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual ela será destinada nesta noite. O Senhor que nos conhece por dentro, que sabe quais são as nossas necessidades, fale conosco, Senhor. Traga paz, alenta o nosso coração. Num tempo de tanto desespero, carecemos de esperança, mas não da esperança vazia, mas daquela que vem do alto. Suplicamos a Ti que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós precisamos olhar para o contexto que estamos vivendo, para que essa palavra encontre um sentido mais próprio, porque estamos falando de um texto que está distante de nós por séculos. Mas é interessante quando a gente lê essa palavra, como isso tem sentido para os momentos que nós estamos vivendo hoje. Vivemos um tempo em que, infelizmente, há uma espécie de morte da esperança. Você vê o abatimento claro, a angústia clara, estampada no rosto de muitas pessoas. Não é por menos, o que vivemos hoje é um caos global, uma situação sem precedentes. Não temos como dizer aonde chegaremos e quais prejuízos teremos ainda pela frente. Mas a bem da verdade, o que já temos de notícia, o que já temos de informação, as dores que já temos visto e sentido, é o suficiente para entender que esse cenário, esse contexto atual, tem sim roubado a esperança de muita gente. Mas é interessante observar o que a Bíblia nos diz, porque o apóstolo Paulo está falando sobre um tema caríssimo, que é o tema morte. E junto com esse tema, ele traz para nós um tema maior ainda, que é o tema esperança. Ele nos mostra a partir da palavra de Deus que, independente das circunstâncias as mais adversas, ou sobretudo o tema morte que nos assombra, podemos viver com esperança. Mas eu quero pensar com os irmãos rapidamente sobre aquilo que Paulo diz aqui nos versos 13 a 18. Depois iremos explorar um outro texto que é de Coríntios, para pensar um pouquinho sobre essa esperança. Bom, para começo de conversa, todos nós precisamos de fé para viver. Não dá para a gente experimentar uma vida sem que tenhamos fé. Mas a grande questão é em quem temos fé. Há muitos que têm fé no trabalho, em si mesmos, têm fé na política, têm fé no pai, na mãe, têm fé na instituição. Mas a mais pura verdade que Paulo nos chama a atenção é que apenas uma fé faz sentido. Podemos ter fé, mas a fé em Cristo é a fé insubstituível. É a fé que está acima de qualquer digamos assim, qualquer dificuldade, acima de qualquer situação adversa. É a fé que transpõe as circunstâncias. Portanto, mais do que ter fé, temos que ter clareza do nosso objeto da fé. O nosso objeto da fé é Cristo. Aí vem uma outra pergunta: cremos em Cristo para que tempo?
Porque o que temos percebido é que, boa parte das vezes, cremos em Cristo para este tempo. Cremos em Cristo para as demandas deste tempo. Cremos em Cristo a fim de que Ele nos ajude com o relacionamento conjugal, relacionamento familiar. Oramos e buscamos a Deus porque queremos que Ele sare um parente nosso, que Ele resolva uma situação que estamos passando no trabalho, no ministério. Queremos um Deus que nos ajude na nossa jornada aqui na terra. Talvez você diga, pastor, mas não é assim que Ele atuou. Os evangelhos falam de um Cristo que vai intervir na história do cotidiano daqueles que o cercaram. É verdade, o Senhor está interessado sim no seu dia a dia. O que acontece no seu trabalho, na sua vida amorosa, na criação dos seus filhos, o que acontece lá com a sua finança, tudo diz respeito ao Senhor, porque nada é pequeno para Deus quando diz respeito a um filho dele. Nada é pequeno para Deus quando diz respeito a alguém que Ele declarou amor, revelou amor, e você faz parte desse cenário. O Senhor se revelou a você em amor, portanto nada é pequeno. Mas para além desta vida, temos que entender que há um Cristo que deseja sim me abençoar com aquilo que é do meu cotidiano, mas apenas como uma amostra grátis do que será a experiência de céu. Quando eu oro, busco a Deus, e Deus me dá respostas para essa época, para esse tempo, eu tenho um pedacinho da eternidade revelando-se a mim. Eu tenho uma compreensão pequena, rascunhada, do que será a eternidade. Portanto, é importante definirmos qual é o nosso objeto da fé. Nós temos que crer e crer em Cristo. Para que tempo? Eu diria para este tempo, mas sobretudo para além deste tempo. Não feche a Bíblia, apenas volte algumas páginas e, por gentileza, abra 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, também o mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, vai nos trazer aqui algo muito importante a respeito do que eu estou dizendo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Uma outra versão diz, somos os mais miseráveis de todos os homens. É interessante que no capítulo 15, Paulo vai dizer sobre o tema ressurreição. Ele fala sobre a ressurreição dos mortos. Ele mostra para mim e para você que existe vida para além desta vida. Mas ele deixa bem claro que você pode e deve esperar em Deus por esse tempo, mas não pode restringir a sua fé para esse tempo. Senão iremos ficar frustrados. E se não obtivermos respostas para as perguntas que temos feito nesses dias, e se aquilo que temos buscado em Deus em oração, não tivermos a resposta que nós estamos almejando e esperando, ficaremos frustrados com o Senhor. Não porque Ele de fato tenha falhado, mas porque está equivocada a nossa forma de enxergar, o nosso modo de exercitarmos a nossa fé. Busca Jesus, clama ao Senhor por aquilo que diz respeito ao seu dia a dia, sim, não é nada de errado, pelo contrário. A Bíblia diz que tem que pegar as suas ansiedades, as suas angústias, as suas aflições e apresentá-las a Deus em oração e com ações de graças. O Senhor me convida e te convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele está cuidando de nós. Mas o texto está dizendo para mim e para você que temos que entender que a vida, ela tem um ponto final. Nos últimos dias temos sido marcados por um absurdo senso de finitude. Aquilo que já sabíamos, mas que fazemos questão de não lembrar, aquilo que sabemos que é claro para todos nós, que a morte chegará para mim e para você, nós fazemos questão de não lembrar, mas é impossível não lembrarmos da morte nos dias atuais. Quando a gente olha para as milhares de vidas ceifadas, muitas pertinho da nossa vida, da nossa família, do nosso bairro, aqui na nossa cidade, temos sido colocados em rota de conflito, de modo em que não dá para ficarmos alienados e ignorarmos o ponto final da vida, e temos sido tomados, como eu disse agora há pouco, por um absoluto senso de finitude. A vida tem sido comunicada de um jeito tão importante, que hoje pela manhã, conversando com uma pessoa, ela dizia: pastor, só o fato de eu estar viva, com saúde, com a minha família, já sou grata. A gente sempre foi privilegiado com o dom da vida, mas temos tido essa ideia mais clara de que estar vivo, estar no meio da sua família, estar com saúde, é uma bênção incalculável. Não tem como você quantificar, não tem como você dar valor, etiquetar uma coisa dessa. É extraordinário estarmos vivos, mas temos que entender que há um senso de finitude que nos habita, e há uma realidade que está sendo posta a mim e a você, ou imposta a mim e a você nessa pandemia,
que pode sim comunicar o ponto final como nunca antes havíamos percebido, não na grandeza, na magnitude que temos percebido e não de forma tão coletiva como temos percebido. A grande questão é: termos esperança ou desespero? Quando olhamos para a realidade das estatísticas, o que é que vamos fazer com essa estatística? O que iremos fazer com esses dados, com essas informações? Iremos ser tomados por um caminho de desespero ou seremos tomados pela esperança? A Bíblia diz lá em Lamentações 3, verso 21, que o grande homem de Deus que estava sendo tomado pela aflição, Jeremias, Lamentações de Jeremias começa dizendo sobre a aflição da qual ele compartilhava. Ele fala 20 versículos de dor, de aflição, de perdas, de prejuízos, de angústias, mas chega uma hora ele diz: chega, quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E na hora que ele faz isto, ele faz um corte, não que não haja mais aflição para ser percebida, mas o foco dele é corrigido. Ele entendia que a aflição estava ali, batendo a sua porta, mas ele escolheu olhar para aquilo que lhe dava esperança. E quando ele faz isto, a Bíblia diz que ele começa a enxergar o que ele não estava enxergando. Por exemplo, ele se dá conta que o dia amanhece, que o sol nasce, e que a misericórdia do Senhor estava se renovando sobre ele, e que as misericórdias do Senhor são a causa dele e de mim e de você, de não sermos consumidos. E diz a palavra que bom é o Senhor para aqueles que por ele esperam, para a alma que o busca. Temos que escolher um caminho: ou escolheremos o caminho do desespero, ou iremos escolher o caminho da esperança. A grande questão é em quem cremos e para que tempo estamos crendo. Se cremos em Jesus, ótimo, mas temos que crer em Jesus para este tempo e para além deste tempo. E é interessante observar aqui que Paulo está chamando nossa atenção, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, chamando nossa atenção para o fato de nos tornarmos, ou da possibilidade de nos tornarmos ignorantes quanto a essa realidade. Olha o que diz a palavra. Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem. A palavra dormir aqui no grego é kaimol, que na verdade pode ser entendido como dormir ou morrer. A tradução serve para uma ou outra palavra, depende do contexto. Portanto, Paulo está dizendo: olha, não podemos ter ignorância espiritual a respeito daqueles que já partiram em Cristo, daqueles que já morreram. Nós não podemos ser ignorantes, porque se nós formos ignorantes, o nosso coração será tomado por desespero e por tristeza. Olha o versículo, a parte 2 do versículo diz: para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele fala da morte, mas diz: nós temos esperança. O Cristo que nós declaramos a nossa fé deu uma resposta à morte, disse: morte, ó morte, aonde está o teu aguilhão? A morte foi vencida. Ele se entrega naquele Calvário por mim e por você. Ele se rende naquela cruz. Ninguém matou Jesus. Ele se deu a esse lugar da morte. Ele se permitiu a morte. Ninguém matou Jesus. Ele se entregou àquela condição para que por meio da sua morte pudéssemos ter vida. E ao dizer lá no Calvário: está consumado, ele está dizendo: a obra da redenção foi concluída. Mas para deixar bem claro a conclusão desta obra, ao terceiro dia ele ressuscita e vence o maior de todos os inimigos, e o final da nossa história será o enfrentamento desse inimigo. O último inimigo que nós iremos enfrentar será a morte. Mas quando a gente olha para essa realidade, a morte nos chama a atenção para a tristeza, é um convite para o desespero, para a angústia, para a agonia. Mas Paulo diz: não sejam ignorantes. Se você está em Jesus, se você tem uma experiência de conversão a Cristo, a vida não termina aqui. A gente não diz adeus para quem morreu em Cristo, a gente diz até breve, até logo, daqui a pouco vamos nos ver. Porque essa é a realidade em Cristo. Senão nós iremos ser tomados por uma tristeza profunda, diz o apóstolo Paulo. Aqueles que dormem no Senhor, não podemos ser ignorantes quanto a esta realidade. Diz o versículo 14: cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos em que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. E o verso 16, ainda traz um adeno, diz assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, que diz aí a palavra de Deus, está lendo? Ressurgirão primeiro.
Então, quando eu olho para as pessoas que eu perdi, nós perdemos um pastor nosso, irmãos, pastor Marcos. Perdemos o pastor Luciano Sardinha, outro pastor amigo nosso, de longas datas. Irmãos dessa igreja partiram, familiares de muitos estão aqui, partiram. Mas nós temos que ter a convicção de que aquele que morreu em Cristo, diz a palavra de Deus aqui, que essas pessoas, quando Cristo voltar, irão ressurgir primeiro. Pastor, mas isto é verdade, isto é fato? Olha, por gentileza, novamente, o texto que nós lemos agora há pouco, volto nele, por favor, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 13 e 14, 1 Coríntios capítulo 15, versos 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Se Jesus não ressuscitou, pode parar de orar, de ler a Bíblia, frequentar a igreja, para contudo, abandone a sua fé. Porque o que fundamenta a nossa fé, a nossa esperança, é o fato de que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Porque Ele ressuscitou, eu posso ter esperança para além da morte. Porque Ele morreu e ressuscitou, eu posso crer que a minha lágrima um dia será enxugada, ou as minhas lágrimas um dia serão enxugadas. Porque haverá um tempo em que não teremos mais dor, ranger de dentes, perdas, prejuízos, danos, angústias. Não, eis que faço novas todas as coisas, novo céu e nova terra. Irmãos, ou cremos nisto, ou a nossa fé é absolutamente vã. Porque que sentido teria buscar a um Deus que não venceu a morte? Já que todos enfrentaremos a morte, Ele venceu, para deixar bem claro que há nele uma mensagem de esperança. Ele venceu. E é por causa desta realidade que Paulo está dizendo: não sejam ignorantes. Estamos perdendo pessoas que nós amamos. Sim, é verdade, mas aqueles que morreram em Cristo apenas dormem. E eles irão ressurgir dentre os mortos na segunda volta de Jesus. Cristo voltará. Um dos memoriais que nós celebramos na igreja, na verdade, faremos isto no próximo mês, segundo domingo. Tivemos um contratempo esse mês, não foi possível, que é a ceia. A ceia fala do sacrifício do Cordeiro. A ceia fala da entrega de Jesus, do seu sangue derramado. Mas Paulo, ao informar a respeito daquele cerimonial, ele no finalzinho ele diz: vamos fazer isto até que ele volte, até que Ele venha. Não é uma cerimônia fúnebre a ceia do Senhor, é uma festa, é uma alegria, porque fala da morte, mas fala de um Deus que venceu a morte, por meio do seu Filho Jesus Cristo. De modo que nós podemos nos alegrar e celebrar ao Senhor. Se tudo der errado para você aqui, mas sua vida estiver alicerçada em Jesus, calma, aquieta o teu coração, porque temos uma eternidade inteira para nos alegrarmos. Não estou dizendo que vai dar errado, mas ainda que tudo desse errado para você aqui, temos uma eternidade inteira para nos alegrarmos. Há céu na terra, sim, em certa medida, há céu na terra, mas é apenas um fragmento do que receberemos na eternidade. O que temos de Cristo, a experiência que temos andando com Jesus aqui na terra, é apenas um fragmento, um rascunho, que dá para mim e para você uma ideia do que viveremos na eternidade, mas certamente teremos de Deus o seu melhor. Olha o que diz a palavra do Senhor, verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Parece filme de ficção científica, parece uma coisa absurda, desmedida, inconsistente, não sustentável, absolutamente irracional. É verdade, irmãos, a Bíblia, para quem quer entendê-la racionalmente, é um absurdo, é loucura, diz a palavra de Deus. Mas é para aqueles que estão aliançados com o Senhor, para aqueles que estão vivendo uma relação com Deus, não, essa palavra, ela é o poder de Deus para nós. Mas à luz da nossa condição humana, é loucura. Mas a Bíblia diz que existe arrebatamento para aqueles que estiverem vivos, e quando Cristo voltar, essas pessoas serão arrebatadas com Ele, e se estiverem mortas, elas irão ressuscitar. Detalhe, a ressurreição vem primeiro do arrebatamento. Diz a palavra: os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. E aí no versículo 18 ele vai fechar dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu já fui em muitos velórios,
E já falei para os irmãos que quando iniciava o meu ministério, há mais de 20 anos atrás, na verdade 23 anos atrás, eu tive a insanidade de acreditar, eu diria a infantilidade ministerial de acreditar que as minhas palavras iriam consolar alguém no dia da morte. A gente até se faz presente, a gente até está lá, a gente abraça, a gente partilha daquele momento, a gente derrama lágrimas, chora, abraça, mas nós não temos o poder de gerar consolo no coração daqueles que perderam seus entes queridos. Mas aqui há uma palavra que não é minha nem a sua, a palavra de Deus é capaz de consolar o nosso coração. E o que ele vai dizer aqui é: consolai-vos uns aos outros com esta palavra, ou com estas palavras. Que palavras são estas que geram consolo? A palavra que vai dizer que aqueles que estão em Cristo, quando Jesus voltar, se eles estiverem mortos, eles ressuscitarão primeiro, se estiverem vivos, irão ser arrebatados. O ponto de partida que Paulo nos traz aqui vem um pouquinho antes, nos versos anteriores. Ele diz: olha, essa é uma realidade, mas para que você viva essa realidade da ressurreição, para que você viva essa realidade do arrebatamento, você precisa cuidar da sua vida aqui e agora. Esse cotidiano está aí diante de você como uma oportunidade para você experimentar como é viver uma aliança com Jesus. Portanto, o capítulo 4, dos versos 1 até o verso de número 12, Paulo diz: cuida da sua vida. Preste atenção no modo como você está vivendo os seus dias. Olha, por exemplo, o verso de número 1, diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que como recebeste de nós, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Ele está dizendo: viva de um modo em que você agrade a Deus com essa vida. Agrade ao Senhor. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Quando a gente faz esse caminho de entrega, de rendição, e procuramos agradar a Deus, viver de um modo que agrada a Deus, a morte não irá nos assombrar. Só tem medo da morte quem está vivendo uma vida errada, equivocada. Mas quem está vivendo uma vida aliançada com Jesus, uma vida aliançada com o Evangelho de Cristo, não precisa ter medo. E mesmo que o medo venha, Deus te abraça e te dá um sopro de paz e de calmaria na hora certa. Mesmo que você tenha um medo absurdo da morte, a hora que ela bater na sua casa, na sua porta, Deus vai soprar paz sobre a sua vida, porque o Espírito Santo de Deus habita você. E Ele é o Espírito Consolador, Ele tem consolo para nós. Viva de tal maneira que a sua vida agrade a Deus. Porque eu não sei, irmãos, quando será a minha partida. Podem ser as minhas últimas palavras ou as suas. Podem ser nossos últimos momentos, nós não sabemos, não podemos garantir. E não é por conta do Covid, é por conta da finitude da nossa própria existência. Nós iremos morrer. O que de melhor podemos fazer é cuidar da nossa vida, andar de modo que a gente agrade a Jesus. E Ele vai tocar em alguns pontos aqui. Vou apenas citar alguns pontos. Verso 4 ele diz, preste atenção: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e em honra. Ele diz: não profane o seu corpo, não use o seu corpo de forma inadequada, não profane o seu corpo, mas tenha uma vida santa, agradável ao Senhor, uma vida marcada por honra. Não faça o seu corpo um espetáculo ao ridículo, não faça do seu corpo um espetáculo ao ridículo, mas ande de tal modo que a sua vida seja sinônimo de honra. Ele vai dizer um pouco mais adiante, verso 6, diz assim: e que nesta matéria ninguém oprima ou engane a seu irmão. Ele fala de uma outra condição: você não está aqui na terra para oprimir ninguém, nem para enganar ninguém. Quantas pessoas enganam na hora de fazer um negócio, na hora de iniciar um relacionamento, na hora de fazer qualquer operação financeira. Pessoas que decidem pelo caminho do engano, oprimem e enganam. Diz: não faça isto. Possua seu corpo em santidade e em honra, não oprima ninguém, não engane ninguém. Um pouco adiante ele diz, verso 7, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Nós sempre tivemos esse dilema, desde que o homem é homem e que o pecador é pecador, sempre lutamos contra os impulsos da nossa carne. Mas agora temos um problema gravíssimo. Toda e qualquer condição para que você possa profanar o seu corpo e viver de uma certa forma impura, pode estar na palma das suas mãos. Você pode levar pornografia para sua casa,
Você pode levar devassidão para dentro do seu escritório, para dentro do seu carro. Você pode levar impureza para dentro do seu quarto. Porque está aqui, é só dar um clique, e você tem acesso a todo tipo de nojeira que você imaginar. E aí Paulo está dizendo, toma cuidado, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Não profane o seu corpo, mas tenha ele em santidade e em honra. Não oprima ninguém, não engane ninguém. Ele diz claramente, você não foi chamado para a impureza, mas para a santificação. Verso 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Hoje pela manhã eu falei sobre as vozes da mágoa, do ressentimento, vozes que nos roubam a paz, pessoas amarguradas, ressentidas, machucadas, acabam ferindo e machucando outros, pessoas que foram machucadas por algum vilão da vida, de algum modo tornam-se também vilãs, porque essa amargura muda a sua própria essência, e ela vai machucar um outro que vai cruzar o seu caminho. Pessoas magoadas, ressentidas, cheias de ira, não cabe no reino dos céus. A Bíblia diz aqui que há uma necessidade de nos amarmos uns aos outros, apesar de nós, apesar de com quem você convive tenha te machucado, te marcado, porque são pessoas, convivemos com pessoas e elas irão errar contra nós, e nós iremos errar contra elas, mas mesmo que tenhamos a realidade da falha, do erro, como pauta humana, ele diz, nós podemos exercitar o amor fraternal, amando uns aos outros. Não é amando aquilo que é bom e agradável, amando apesar do que não é bom e do que não é agradável, apesar de quem o outro é, apesar dos erros que ele comete, diz, precisamos amar uns aos outros. E terminando, aliás, um pouquinho antes, verso 11, ele diz, procurai viver. Há algumas versões que vem a palavra quieto ou sossegado, mas a melhor expressão seria, procure viver em paz. A Bíblia diz, quando depender de vós, faça confusão com todos, é assim que diz a Bíblia? Quem já leu a Bíblia? Só se for em Heresias 14:16, né? Quando depender de vós, tendes paz com todos. Nem sempre depende de você ter paz com o outro, mas no que depender de você, a Bíblia diz, tenha paz. Você não sabe quando é que você vai partir, ou quando Jesus voltará. A bem da verdade, seja Jesus voltando, ou você partindo, indo ao encontro dele, por conta da morte, que você possa partir sem pendências emocionais. Não sei quantos viram o vídeo do Lázaro, antes de ser entubado, perto da sua morte. Quantos viram esse vídeo? Viralizou na internet. Eu não sei quantos prestaram atenção no rosto daquele homem. Ele morre pouco tempo depois. Vocês prestaram atenção no rosto daquele homem? Ele partiu em absoluta paz. Ele sabia para onde estava indo, com quem ele se encontraria, e eu tenho certeza que aquela paz diz para mim algo. Ele não partiu com pendências emocionais. Nós não podemos partir com mágoas, ressentimentos, com coisa mal resolvida dentro de nós. Precisamos encontrar quietude de alma, paz de espírito, precisamos encontrar paz nas relações que nós estabelecemos. E por último, versículo 12 ele diz, para que andeis honestamente para com aqueles que são de fora. Percebe que Paulo está dizendo sobre coisas comuns do nosso cotidiano. Versos 1 até o verso 2 está dizendo, cuide da sua vida, de tal maneira em que essa vida agrade ao Senhor. E logo depois ele fala da morte, da ressurreição, do arrebatamento. O céu não tem pessoas perfeitas, e você que é imperfeito, talvez diga, será que me cabe lá? O céu não é um lugar para pessoas perfeitas, mas para pessoas que são imperfeitas, que tendo conhecimento da sua imperfeição, do seu lugar de pecador, rendeu-se a Jesus, passou a depender de Deus em oração, e passou a viver uma vida aliançada com Jesus, dizendo, Senhor, me ajude, me ajude. E é uma busca diária, Senhor, me ajude a viver de forma honesta, Senhor, me ajude a não levar para diante pendências emocionais, me ajude a ter paz, me ajude a ter quietude de alma, me ajude a amar a quem eu preciso amar, me ajude, Senhor, a viver uma vida que é pautada na santidade, me ajude. A gente precisa clamar ao Senhor, irmãos, porque nós não sabemos quando iremos partir. Ou você parte ou Cristo volta. E é interessante observar que essa realidade, ela tem sido meio que anestesiada na mente do cristão nesse tempo da nossa história. Parece que a gente está preocupado apenas com aquilo que vai acontecer aqui e agora. O problema não é o que vai acontecer aqui e agora, é o que vai acontecer para além desse aqui e agora.
Deus não prometeu para nós imortalidade nessa terra, vamos morrer, mas prometeu para nós vida eterna quando morrermos, vida eterna com Ele. Por gentileza, volte novamente em 1 Coríntios capítulo 15. Versículo de número 24 diz assim: então virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver destruído todo domínio, e toda autoridade, e todo poder, pois convém que Ele reine, até que haja posto a todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. O mais terrível inimigo, e o último inimigo que será vencido por mim e por você, será a morte. Pastor Marcos venceu esse último inimigo. Pastor Luciano Sardinha venceu esse último inimigo. Lázaro venceu esse último inimigo. Muitas pessoas que nós conhecemos venceu esse último inimigo, porque nós entendemos, irmãos, que existe vida eterna. Mateus, para terminar, Mateus capítulo 24. Capítulo 24 de Mateus, versos 42 a 44. Abra por gentileza esse texto, já estamos caminhando para finalizar. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 42 a 44, diz assim a palavra: portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. E olha o que ele diz ainda: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estái vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que você não imagina. Ninguém é assaltado e antes do assalto ocorrer, o ladrão deixa um WhatsApp para você dizendo: olha, eu vou na sua casa às 3h15 da madrugada, vou entrar pelo portão, vou arrombar tal lugar e vou levar tal e tal objeto. Ok, você dá ok, ele vai. Não é assim. Ele aparece quando você menos espera. E diz a palavra de Deus que Jesus virá, Ele voltará a hora que você menos imaginar. Não é para você ficar com medo. Eu me lembro de quando me converti a Cristo, no início da minha fé. Eu fui apresentado a Cristo a partir de um modelo de fé que era pautado no medo. Até que eu entendi que o processo de paternidade divina gera em mim um caminho que é um caminho sem volta. Eu me torno filho. E diz a palavra de Deus que aquele que vai até Jesus, de maneira alguma ninguém pode arrebatá-lo das mãos dele. Não é por causa de você que você encontra segurança em Cristo, é por causa de Cristo que estamos seguros. Não há mérito no reino de Deus, no sentido em que eu e você não fizemos por merecer, somos todos pecadores, mas Cristo fez para que eu e você pudéssemos, mesmo sem mérito, termos acesso ao seu lar. Ele diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Ele promete isso para mim e para você, porque Ele sabe da nossa finitude, mas sabe que existe eternidade para além desta vida. Eu tenho aprendido nesses dias, claro que como pastor me deparo com isso há muitos anos, mas tenho aprendido nesses dias a lidar de um modo diferente com a morte. A morte pode nos assombrar se nós não entendemos em quem cremos e para que tempo cremos. Mas à medida em que entendemos em quem acreditamos e para que tempo acreditamos, para este tempo e para além deste tempo, a morte deixa de ser um fantasma, torna-se apenas parte de um processo. As pessoas nascem, elas vivem, um dia elas morrem, todos iremos passar por isto, mas podemos partir com paz. E o que Deus está nos mostrando pela sua palavra, que é melhor que você cuide da sua vida e não viva com pendências. Ande de forma honrosa, de forma digna. Busca a Deus para viver direito, para viver de forma decente, porque quando você partir, ou se Jesus voltar hoje ou amanhã, você não terá desespero, mas terá esperança. Para terminar, já contei essa situação para os irmãos, não é uma historinha, é um fato. Vou trazer apenas um pouco dessa história, ela é longa, mas conta a história de um casal de missionários norte-americanos que estavam servindo a Cristo na África. E fizeram isto por longos 50 anos, servindo a Jesus, ele e a sua esposa. Plantaram igrejas, discipularam pessoas, ganharam almas para Jesus. E quando eles chegaram ao fim dessa trajetória ministerial, começaram a sonhar com retorno para o seu lar, para a sua casa,
para os Estados Unidos. E esse dia chegou. Se despediram do campo missionário, pegaram o navio de volta para o seu lar. Era muito tempo de jornada. E o marido então começou a conversar com a esposa, falando da expectativa dele, de como ele e ela seriam recebidos lá no porto, quando o navio atracasse. Eles imaginavam então que teriam festa. A igreja que os enviou para o campo missionário, boa parte estaria lá. Ele iria então ver balões, fanfarra, fogos, cartazes, e receberiam abraços, afagos. E assim que eles começaram a se aproximar do porto, de fato tinha muita gente lá embaixo, e tinha até fanfarra, uma multidão. Eles viajaram na terceira classe, e aí classe a classe, obviamente a primeira classe desembarca primeiro. E à medida em que foram desembarcando, aqueles que estavam ali, aquela multidão que estava à espera daquela tripulação e daqueles passageiros, começa a ir embora, até que não sobra ninguém. Aquele casal já de idade avançada, descem na escadaria, na rampa daquele navio, sem ninguém esperando por eles. Eles vão até a casa, havia uma casa reservada para eles, e eles vão até para essa casa, em que a junta missionária havia reservado para os pastores, missionários aposentados. E chegando em casa, aquele pastor, aquele missionário começou a ficar muito revoltado, muito triste, porque não era possível, depois de 50 anos servindo a Deus no campo missionário, não ser recebido em sua casa, como ele achou que era digno de ser recebido. Ele ficou muito aborrecido, e começou a blasfemar, a falar um monte de asneira, machucado, ferido. A esposa de costas, preparando uma refeição, estava ali lavando os legumes, e percebeu que o esposo abriu a porta e estava para sair. Ele disse: espera um pouquinho, volta aqui. Tudo que você falou tem razão. Só tem um detalhe que você não entendeu ainda. Nós não chegamos em casa. Estamos a caminho de lá, mas ainda não chegamos em casa. Estamos de passagem por essa terra. Mas quando chegarmos em casa, seremos abraçados pelo nosso Pai. Haverá comemoração, celebração. Talvez não tenha fanfarra, cartazes, mas certamente seremos amados e acolhidos, porque ainda não chegamos em casa. Quero orar com você. Logo após essa oração, Denise estará cantando essa canção, que vai falar dessa experiência da volta de Jesus. Não tenha medo não, tem gente que fala da volta de Jesus e fica apavorado. Não fica apavorado não. Sabe por que ele vai voltar? Pela mesma razão que ele veio no primeiro momento, por amor. Ele não vai voltar para destruir ninguém, ele vai voltar para buscar os seus. A mesma motivação que levou Cristo a chegar até mim e a você como humanidade, vindo, se revelando, é esse mesmo sentimento que o motiva a voltar aqui, lá na frente. Cristo voltará, porque Ele nos ama. Portanto, viva com esperança. Nós vamos orar, feche seus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor. Talvez você tenha dito: olha, pastor, eu tenho a sensação de que a vida tem se tornado pesada demais, difícil demais, complicada demais. Não tem sido fácil para mim. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Mas diz a palavra também: fica animado, porque Ele, Jesus, venceu o mundo por você. Venceu todas as coisas, inclusive a morte, para que você, no lugar do desespero, pudesse ter esperança. Apenas viva de um modo que agrade a Jesus e descanse seu coração. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença, Deus, e nós queremos Te louvar e Te bendizer, meu Deus, porque verdadeiramente o Senhor é o Deus que nos ama e declarou esse amor de um jeito absoluto naquele Calvário. Ao derramar o Teu amor, o Teu sangue naquela cruz, o Senhor deixou a notícia para nós de que o Senhor nos amava profundamente. Mas para além disso, o Senhor venceu a morte. Ao terceiro dia, ressuscitou, para que a nossa fé não fosse vã, para que a nossa busca não fosse fracassada, para que pudéssemos ter uma esperança viva dentro de nós, mesmo que tudo desse errado para mim ou para os meus irmãos aqui presentes. Nós não estamos em casa, Senhor, estamos aqui de passagem, como peregrinos que somos, estamos aqui apenas de passagem. Como dizia o profeta Miqueias: não é aqui o vosso lugar de descanso. Já que estamos de passagem, Senhor, queremos que essa passagem seja honrosa, digna. Queremos agradar o Senhor com a nossa vida. Queremos nos ver de um tal modo que agrademos o Senhor com a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a viver assim, porque a hora que o Senhor voltar, e o Senhor vai voltar, há muitos sinais que apontam para a volta do Senhor. Quando o Senhor voltar,
Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão arrebatados, para que possamos celebrar essa ida para casa. Não se turbe o vosso coração, diz o Senhor. Não se turbe o vosso coração. Obrigado pela tua paz, obrigado pela tua presença e pela certeza de vida eterna em Cristo Jesus. Assim oramos em nome dele, amém e amém. Ainda não saia, iremos ouvir essa canção mais uma vez, e ao final quero dar um recado aos irmãos, já estaremos encerrando essa celebração. Não sei se você que casou se lembra do dia do seu casamento. Se recorda? A gente fica nervoso, a gente confere a roupa 1000 vezes. Imagina a noiva, né? Os detalhes contam no dia do seu casamento. A Bíblia diz que iremos passar por essa experiência, no que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. Nós somos, como igreja, a noiva de Jesus. E fica estranho uma noiva chegar desarrumada no dia do seu casamento, concorda? É esquisito. Se você ver um negócio desse, você vai desconfiar da sanidade da noiva. Tem uma coisa errada. As noivas se preparam para o casamento. Que eu e você, como noiva de Jesus, a igreja é a noiva de Cristo, é uma metáfora fantástica, possamos nos preparar para essa festa maravilhosa que será as bodas do Cordeiro. Que Deus nos ajude nessa tarefa, amém? Permaneço aqui. Estamos caminhando para finalizar. Só lembrar que, pelo menos por enquanto não tivermos nenhuma notícia nova, iremos permanecer com as 3 celebrações presenciais. Domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, quarta-feira, às 20 horas, domingo à noite, às 19 horas. Foi uma bênção hoje pela manhã, tivemos um grupo grande de irmãos. Talvez você que queira participar mais pela manhã, a gente não vai definir quem vem de manhã, quem vem à noite, não é essa a ideia, está franqueado tanto um horário quanto o outro, mas se você queira vir pela manhã, a gente vai estar realizando celebrações distintas, palavras distintas. Inclusive no próximo domingo a gente vai finalizar a série de mensagens que temos chamado de Vozes que nos roubam a paz. A gente vai finalizar essa série. E queremos, à medida em que fomos avançando e retomando devagarinho as nossas celebrações, também as de faixas etárias e aí por diante. Havíamos falado sobre o batismo para esse final de mês, mas foi exatamente quando a gente falou que logo depois tivemos aí 2 vezes seguidas decretos que restringiam as reuniões da igreja. A gente não teve condições de avançar. Então fiquem atentos que em breve a gente vai dar uma nova data, tanto para recebimento de novos membros na igreja, tem vários irmãos aguardando esse momento, como também os batismos. Provavelmente vai ser no final de abril. A gente pediu um tempo para isso, mas vamos informar quanto antes. Vou conversar com o pastor Esquival na terça-feira, a gente vai informar os irmãos em breve, amém? E uma outra coisa, nós temos disponibilizado para a igreja devocionais pela manhã. Fizemos isso durante 120 dias na exposição de Provérbios.
38 dias na exposição de Tiago. Vamos começar agora a exposição de Salmos. Dia 1º vai ser a primeira postagem. Se você quiser receber pelo WhatsApp, porque você quer compartilhar com alguém, às vezes fica difícil pelo Facebook ou pelo Instagram, mas você pode receber, é só nos dar o seu número de telefone e dizer, olha, eu quero receber. A gente vai colocar você no grupo. Lembrando, esse grupo não tem bom dia, boa tarde, boa noite, figurinha, não tem nada, é apenas a postagem do vídeo e ponto. A única finalidade desse grupo. Dia 1º, então, vamos começar a exposição do livro de Salmos. Serão devocionais no máximo 5 minutos pela manhã, para que você possa orientar o seu dia ali e ter um caminho ali de fé para você, tá bom? Deus te abençoe, vá em paz, uma ótima semana para todos. Enquanto meus irmãos cantam, vocês podem se retirar. Deus abençoe a todos.